Defendido pela esquerda, o MST coleciona acusações que vão de extorsão, fraude processual e até trabalho forçado. É o que revela uma reportagem da revista Cruzoé. O movimento Sem Terra está na mira da CPI na Câmara dos Deputados e muitas denúncias do passado do grupo começaram a vir à tona. A reportagem aponta que o assunto não deve ser tratado apenas como guerra de narrativa entre esquerda e direita. E diz que a comissão deve expor materiais que mostram que, aspas, o grupo não é pacífico e justo como querem seus defensores no Congresso. Eu fecho aspas. E o Salles está aqui, ele é o relator da CPI, ele já nos falava nos Pingos nos Is de sexta-feira sobre alguns depoimentos. Aliás, mulheres, né, que eram exploradas por esse sistema de seita, que foram desqualificadas por deputadas mulheres até, não é, Salles? Como é que está essa situação? Muita gente topou falar na CPI, esse pessoal que era usado realmente, coagido, né, a fazer esse tipo de passeata, a votar e fazer campanha para certo candidato, fazer invasão, ou seja, colocavam a vida dessas pessoas em risco também. Como é que está essa questão lá, Salles? Olha, Pavinato, nós estamos percebendo ali ao longo das diligências, fizemos visitas aqui ao Pontal do Paranapanema, tanto em acampamentos quanto a uma área invadida, uma fazenda que permanece invadida há mais de um ano. Aliás, descobrimos lá um templo de adoração ideológica de esquerda, né, de lavagem cerebral mesmo. Né, frases, viva o socialismo, democracia é luta pelo socialismo, cartaz do Marx, cartaz do Lenin, cartaz do Che Guevara. Negócio impressionante. Transformaram um galpão onde antes tinham máquinas industriais, insumos defensivos, sementes, etc., numa espécie de catedral da lavagem cerebral de esquerda, em plena fazenda que era produtiva e hoje na mão dessa turma está totalmente abandonada, o pessoal lá fingindo que tem uma lavourinha aí de mandioca, de milho e tal. Mas o que ficou claro para nós? Inclusive com base nesse depoimento do casal que teve lá na CPI na terça-feira passada, um casal de ex-integrantes do MST, que contou que eles eram obrigados a trabalhar para o movimento sem remuneração, tinham que ficar na portaria do acampamento ou trabalhar no mercadinho do acampamento. Era pedido a eles, exigido, né, deles, não só dinheiro, mas alimento, a ponto de que um belo dia eles deram como alimento, davam, né, muita coisa e frango e tal. Um dia eles falaram assim, o líder do movimento falou assim, nós não queremos mais frango, chega de frango, estamos cansados, queremos carne. Veja que nível chegou o negócio. Só faltou quererem carne humana. Agora eles querem picanha, né? O Lula prometeu, eles querem picanha. Mas o que a gente viu lá vai se desenhando o seguinte quadro. Eu diria que há 3 momentos dessas invasões. Primeiro, a formação do grupo, ou seja, o arregimentamento, né? Vai arregimentando pessoas para ir criar a massa de manobra para invasão. Eles pegam gente muito humilde, que está sem perspectiva, ou que quer, de repente, tentar a sorte, e trazem eles para dentro do movimento. E começam a colocar essa turma para invadir propriedade. Inclusive invadir propriedade que eles já sabem que jamais vai ser desapropriada. Então é uma questão muito de manipulação desse pessoal. Fazem a lista, eles chamam de a lista. A lista, olha o absurdo que era no INCRA antigamente. Isso acabou na gestão do Bolsonaro. Mas até então, o próprio movimento invasor, o grupo criminoso que invadiu a propriedade, fazia uma lista de invasores para receber lote quando aquilo fosse convertido em assentamento. Quer dizer, como é que pode o invasor ter a prerrogativa de dizer para o Joãozinho vai, para a Mariazinha não, para o Pedrinho vai, para o Joãozinho não? Quer dizer, é um absurdo. Além dessa barbaridade, e aí, detalhe, mesmo quem já estava colocado nos assentamentos, era chamado para ir ajudar a invadir outras propriedades. Por isso que eles não gostam da titulação de propriedade, que foi feita no governo Bolsonaro também, 420 mil títulos. Porque no momento em que você dá o título para essas pessoas, elas se tornam independentes. E tem várias histórias de pessoas que foram chamadas para invadir outras propriedades depois que receberam o título no governo Bolsonaro e elas disseram, não vamos não. Esta é a explicação, inclusive, porque tinha tão pouca gente nos comícios do Lula no Nordeste, por exemplo. Porque os ônibus iam aos assentamentos pedir para o pessoal aderir aos protestos a favor do Lula, a campanha do Lula, e o cara que já tinha o título falou, não, vou ficar trabalhando aqui na minha propriedade. Ou seja, até essa capacidade de arregimentar
mão de obra ou pessoas para irem protestar a favor do Lula ou pedir voto para o Lula, eles foram perdendo. Por isso que eles não fazem a titulação de propriedade, né? Se você somar todos os anos, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer entregaram menos título do que entregou-se no governo Bolsonaro com a gestão do INCRA lá com o Geraldo de Mello Filho. Mais do que isso, esse pessoal, o que eles fazem? Assim que cria o assentamento, assim que faz o assentamento ou o acampamento, eles criam uma associação para ir pedir dinheiro no governo. Então pede dinheiro no Ministério da Educação, pede dinheiro no Ministério da Saúde, pede dinheiro no Ministério da Cidadania, pede dinheiro no Ministério onde tem o Minha Casa Minha Vida, tudo. Mas para quem vai o dinheiro? Ou ia antes do Bolsonaro? O dinheiro ia para essas associações. Embora o pedido fosse feito no nome das pessoas físicas que estavam ali no assentamento ou no acampamento, o dinheiro ficava com a associação. E aí, portanto, o presidente da associação desses sem terra, dos invasores, manipulava os moradores, dizendo, não, o dinheiro está comigo, você tem que fazer o que eu quero, senão libera o teu dinheiro. Acabou no governo Bolsonaro justamente essa história das pessoas físicas pedirem, mas o dinheiro ser depositado nas associações. Só para dar um dado e encerrar a resposta. O governo do presidente Bolsonaro identificou e depois recolheu 3 bilhões de reais. Eu vou repetir o número, 3 bilhões de reais que estava depositado nessas associações criadas para fraudar o sistema. E o Banco Central recolheu esse dinheiro. Por isso que não tinha invasão de propriedade no governo do presidente Bolsonaro. Porque tinha um recado de segurança pública que era contra, secou a torneira do dinheiro farto para esse pessoal, né? E deu o título para um monte de gente que com isso ganhou a sua liberdade. Bom, Deise, a gente vê aqui esse relato do Salles, que tinha uma catedral, né? Uma seita, um lugar de doutrinação. Tem uma foto, vou mandar para você. Tá, aí nós vamos pôr aqui. Centro de doutrinação. O centro de doutrinação é um centro de fanatismo. Sim. Um centro de fanatismo. Né? E a gente está nessa discussão da democracia, toda hora se fala, né, que a culpa é dos fanáticos, fanático, extremista. Seita só gera extremista. A gente vê pela história da humanidade, não teve uma seita que gerasse uma coisa boa. Não conheço. Se vocês conhecem, vocês me corrijam. Tá? E eu lembro que durante a eleição, muito se atacou o Bolsonaro por 3 questões. Primeiro, fé, medo e ganância. Fé, medo e ganância, senhores, eu tenho para mim que são os 3 sentimentos de dominação das massas. Fé, medo e ganância. Aí falavam mal do Bolsonaro. Bolsonaro é um genocida, porque ele fala, as pessoas têm fé nele e não vão tomar vacina. O Bolsonaro, ele ganha, porque ele está ganhando voto, porque ele põe medo na população falando do comunismo. O Bolsonaro, ele mexe com a ganância das pessoas, aumentando o Auxílio Brasil. Né? São 3 problemas que colocaram. Aí a gente olha, eu penso, né, nessa configuração do MST. Então a gente vê claramente, muito mais seriamente, a exploração da fé. Que você coloca as pessoas numa seita. Aí você criou um fanático para desfazer o fanatismo. Amos Oz já disse que é uma das tarefas mais difíceis do mundo. Né? E quem quiser contrariar Amos Oz, boa sorte. Porque se tem uma pessoa que entende fanatismo, é um desses o maior escritor moderno. Faleceu recentemente, autor israelense Amos Oz. Né? E depois a gente tem apela para o medo, porque é assim também. A função de você pegar a pessoa, se a pessoa não tem fé, você apela para o medo, se não der certo o medo, você pega na ganância. Então, aceita. Se a seita não funcionar, você vai para o medo. O que é o medo? Você vai ser jogado para fora. Ou seja, nunca mais você vai conseguir ser assentado. Você está sendo ostracizado daqui. Está sendo enxotado. Como é que eu vou chegar para outro lugar? Não vai a pé. Então, você já fica naquela situação, né? E também o pessoal da ganância, né? O pessoal que vai ganhar mais e tem aquilo como meio de vida. Então o MST, ele é um mal. Se as pessoas que falam que fé, medo e ganância são inimigos da democracia, e essas pessoas queriam imputar isso ao presidente Bolsonaro na época, como é que elas não olham para o MST? Porque a gente tem esses 3 componentes, o abuso da fé. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro fazia isso. Diziam que porque as pessoas têm fé. Não tinha uma catedral do Bolsonaro com a foto dele que as pessoas iam lá, mas o MST tem.
O MST tem um centro onde se explora fé, medo e ganância. Olha, Pavinato, se tu me permite, às vezes a gente faz algumas críticas aqui e as pessoas entendem mal. Eu vou falar de um ponto de vista que eu acho que, quando é em relação ao MST, eu posso falar. Eu trabalhei na CPI da Terra, que se encerrou em 2005, no Congresso Nacional. Depois eu saí de lá e eu fui fazer meu doutorado e eu estudei o MST. Então, assim, para falar de teoria e de prática, o que eu vi na prática no período da CPI da Terra? Eu lembro de várias invasões que eu vi, com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi as invasões violentas, principalmente no meu estado, no Rio Grande do Sul, em São Gabriel, em Bagé. O relatório da CPI da Terra indiciou 3 dirigentes ligados ao MST por desvio de dinheiro, por corrupção. E o MST ele surgiu logo na abertura da Constituinte com uma proposta de reforma fundiária. Até aí, ok. Mas foi se perdendo ao longo do tempo justamente com essa doutrinação que tu está falando. E o que a gente viu em seguida foram invasões de terras violentas, e a gente já falou outras vezes aqui no Linha de Frente. Mataram filho de produtor rural em Pernambuco, eles invadem fazendas produtivas e tiram fotos como se aquilo fosse um mérito. E aí vamos falar na teoria. Na teoria, o MST promete cursos profissionalizantes e diz que as pessoas que estão lá não estão na miséria. Tem uma pesquisa, depois eu posso dar a fonte dela, mas essa pesquisa ela foi apresentada inclusive na CPI da Terra. 34% das pessoas que estão no MST, elas vivem em situação de miséria absoluta. E 87% nunca viu um curso profissionalizante. Tá, então, já começa por aí. O MST ele ficou quieto durante o governo Bolsonaro, voltou com força total no governo Lula, inclusive com áreas de chefes de Estado. Isso não está certo. Não é possível que tu invada uma fazenda produtiva e ainda tenha pessoas que defendam. Isso é a mesma história do Zanin, sabe? Fazendo um comparativo aqui, mas o que a gente critica no Zanin? Que ele não tem notório saber jurídico, que a gente não sabe muito bem o que ele pensa. Por quê? Porque quando tu olha para o passado do Zanin, tu não tem uma base para dizer como é o Zanin. Quando tu olha para o passado do MST, tu tem uma base de invasões violentas, inclusive com morte. Não tem como defender isso. É o criminoso notável, é o público e notório. Público e notório. Agora, Elaine, eu mandei as fotos, né, do centro, de um desses centros de doutrinação do MST, que parece uma igreja, tem foto do Marx, do Che Guevara. Quando você estiver aí pronta com os arquivos, você divide a tela com a gente com essas ilustrações. Para quem nos acompanha pela internet que eu mandei para a Mel também, e pela televisão, né, nos acompanha. Tem filminho também, tem um filminho também que eu vou te mandar. Aí você põe na sequência, tá? E aí, Elaine, como é que a gente vai... será que vai virar uma religião, o MST? Mas até para virar religião e gozar dos benefícios da liberdade religiosa, ela precisa tirar um CNPJ, não? Então, eu acho que Deise falou muito bem, o próprio deputado Salles, que conhece muito bem da causa. Daquilo que eu conheço, eu vou falar um pouquinho, se você me permite, sobre a questão de sustentabilidade, que inclusive semana passada eu estava na Europa falando justamente disso. E aí, o que a gente vê nesse Lula 3, né? É um grande descompasso de ideologia com a modernidade que a gente vive, né? O MST é um movimento da década de 70, né? Quando eles brigavam com latifundiários. O Brasil hoje já não tem latifundiários, a gente tem o agronegócio, né? Assim como Marina Silva, embora seja uma figura respeitadíssima internacionalmente, ela ainda não entendeu que ela não vai conseguir brigar com o dinheiro, né? Então não adianta vir com pauta do meio ambiente se a gente não mostrar como é que o intangível, que é a proteção do meio ambiente, pode gerar alguma receita para o Brasil, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto a questão da terra quanto a questão do meio ambiente são temas importantíssimos para o Brasil protagonizar realmente a pauta da sustentabilidade, se tornar uma potência mundial. Mas a gente precisa levar essas duas pautas a sério. O MST não dá mais para sobreviver e não tem mais essa visão romântica da década de 70 de brigar com latifúndio. A gente vive um outro cenário hoje, outra realidade,
né? E assim como também não dá para a gente ficar brigando lá com a Petrobras na foz da Amazônia, que a gente, onde vai se extrair royalties e dinheiro, né? E dizer, mas o meio ambiente é mais importante. Tá bom, mas é um bem intangível. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, nós precisamos... Eu acho que precisava esperar sair o PT, aí volta. Essas pautas. E quando o PT tiver com a Petrobras, para mim é um bem intangível a Amazônia. Não pode pôr. Não, e é um bem intangível. Você está certíssimo. O meio ambiente é um bem intangível. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é, se essas pautas não forem tratadas com seriedade, né, e com a complexidade que elas merecem, vai ficar isso que a gente está vendo. A gente tem visto problemas com a MST ao longo dos anos, desde que eu sou criança, né? E essa história de CPI, com todo respeito, deputado, não é a primeira vez que a gente escuta CPI do MST. É que agora, finalmente, ela saiu. Mas é uma CPI que toda hora sempre se falou em criar uma CPI do MST. Ou seja, essa é uma pauta antiga, né? E tem que ser visto mesmo. Acho que se dentro do MST tem gente boa, se tem alguma coisa feita de errada, tem que sim ser levantado e tem que sim ser feita alguma atitude. E a gente tem que pensar, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para a gente olhar um pouco acima disso. Tá bom, o MST tem todos esses problemas que nós estamos tratando, mas como é que nós vamos tratar da pauta da terra no Brasil? Como é que nós vamos fazer para realmente o Brasil ser uma potência? Nós temos um videozinho aí, você pode soltar o vídeo. Tem um vídeo que eu te mandei, Mel, é um vídeo do Zé Rainha, tá? Você recebeu aí? Olha, aí tem a catedral vídeos, tá? Essa aí é a catedral. Isso era um galpão com máquinas, com semente, com toda uma gama de atributos para a produção rural. Se eles fossem mesmo, quisessem mesmo a terra para produzir, tinha que pegar esse material e produzir. O que eles fizeram? Sumiram com o material, sumiu equipamento, semente, defensivo, tudo. E virou esse troço aí, ó, construindo o socialismo. Foto do Lênin, foto do Che Guevara, foto do Marx, Nelson Mandela, um monte de frase ali, tem que invadir, tem que fazer, tem que acontecer. Isso aí é doutrinação ideológica, não tem nada a ver com produção agrícola. Nada a ver. Essa turma demonstra, deixa claro que o movimento tem muito mais um caráter. Olha lá, Bolsonaro nunca mais. Né? O movimento tem muito mais um caráter de lavagem cerebral e arregimentação de pessoas para uma finalidade política, e nesse caso do Pontal do Paranapanema, para vantagens econômicas indevidas. Não é à toa que o Zé Rainha está preso, e os líderes do grupo dele também, porque estavam extorquindo as pessoas na porta da fazenda. O sujeito acampava com essas barracas aí na porta da fazenda, exigia dinheiro para não entrar, e quando entrava, exigia dinheiro para sair. Um dos depoimentos, Pavinato, que a gente ouviu lá na terça-feira, na segunda-feira, perdão, quando tivemos lá em Presidente Prudente, foi de um senhor que é prestador de serviço, ele não é nem o dono da propriedade, ele aluga e opera as colheitadeiras, né, de soja e tal. Ele contou um caso em que a proprietária da fazenda foi invadida e ela estava em plena colheita, ou seja, não era nada de improdutivo, e aí ele tinha que tirar as máquinas dele próprio, que estavam dentro da fazenda invadida. O que os caras fizeram? Exigiram pagamento dela, proprietária. R$ 5.500 por mês para dar tempo dela tirar as máquinas e fazer a colheita. Eles pagaram isso durante 8 meses. Foram achacados. Essa proprietária, uma moça com um filhinho pequeno e tudo. E é engraçado porque todas as pessoas que nós ouvimos lá são pequenos produtores. A maior propriedade que a gente conversou com o invadido tem 65 alqueires. Então, essa balela de que eles só invadem terra improdutiva... 65 alqueires, para a nossa audiência entender, é o quê? Cada alqueire são 24 mil metros quadrados. Não, mas 65 alqueires é uma propriedade relativamente pequena hoje na agricultura, né? Porque você tem necessidade de ampliar espaço, né? Tem que ter escala e tal. O outro contou que os caras entraram lá, deixaram 20 bezerros morrerem de carrapato, porque não deixava o proprietário da fazenda entrar para tratar o gado. Vocês já viram o que é morrer um gado com carrapato? O gado vai morrendo por inanição, por fraqueza. Ele vai ficando fraco, como se tirasse a energia vital do animal. E a Luísa Mel? A Luísa Mel não foi lá. Quer dizer, maus tratos aos animais.
Né? Praticamente cárcere privado, extorsão, coação. Não é à toa que os caras estão presos. A Luísa